Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco. Hoje o Contraponto conversa com o Conselheiro Nacional de Justiça, Mairan Maia. Conselheiro, indo bem ao ponto, no capítulo da corrupção funcional, o Conselho Nacional de Justiça tem sido mais eficiente do que as corregedorias estaduais? Cacilda, quando você fala assim em corrupção, é importante inicialmente frisar que o Poder Judiciário, dentre os poderes dos estados, aliás, dentre os poderes do Estado, é aquele mais técnico e onde, graças a Deus, essa situação se verifica com menos frequência. Mas, é claro, não é uma exceção aos demais poderes e se encontram situações onde se constata a situação de desvio funcional, Sim. se constata a presença da corrupção. E o Conselho Nacional de Justiça tem sido bem atuante, bem atento a esse problema, porque é um problema que compromete a magistratura, que compromete a imparcialidade da magistratura e a credibilidade da magistratura, a legitimidade da magistratura. Quando você fala em ser mais eficiente ou menos eficiente, isso implicaria numa comparação com os trabalhos que as corregedorias vêm fazendo. Uma comparação direta. Uma comparação direta. E isso, na verdade, a gente não tem como fazê-lo, até porque as corregedorias têm se mostrado atuantes. E quando não tem se mostrado atuante, o Conselho tem agido. As corregedorias têm se mostrado atuantes. E quando não tem se mostrado atuante, o Conselho tem agido. Tem vários tribunais, tanto federais como estaduais, que têm sido bem diligentes em relação a esse aspecto. Não agindo a corregedoria, também atua o Conselho, que não está condicionado à atuação da corregedoria. Ele não depende da atuação da corregedoria para agir. Tá certo. Digamos que eles atuem de forma complementar. De forma complementar e de forma também coordenada, Sim. cooperada. Agora mudemos um pouco de assunto. Como anda o trabalho escravo no Brasil? O Conselho Nacional de Justiça tem fiscalizado isso, conselheiro? Olha, essa questão do trabalho escravo, infelizmente, ainda é um ponto que nós constatamos no dia a dia do nosso Brasil. O Brasil é um país muito grande e as desigualdades estão presentes em todas as regiões. Não apenas no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, mas mesmo aqui no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, nós encontramos situações em que se pode caracterizar como um trabalho escravo. E esse ponto tem sido objeto de atenção, principalmente pela Justiça do Trabalho, pela Procuradoria do Trabalho, pela Justiça Federal, que tem desenvolvido grupos de atuação no que se refere ao combate ao trabalho escravo. E o Conselho Nacional de Justiça também não está desatento a esse particular. Agora, em maio, nós teremos a abertura de um pacto maior, um trabalho maior que será desenvolvido no que se refere às questões agrárias. E o trabalho escravo é um ponto dentro desse pacto, dentro desse trabalho. Um grande ponto, né? Um grande ponto, ponto de importância, porque mexe acima de tudo com a dignidade da pessoa humana, né? E com a liberdade, que é um valor essencial de todos nós. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Dado no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888. 115 anos se passaram e 25 mil brasileiros continuam trabalhando em regime de escravidão. Homens, mulheres e crianças que vivem em condições subhumanas no campo, sem dignidade e sem liberdade. Está na hora do Brasil abolir de vez essa vergonha. A previsão para que esse seminário venha ocorrer agora em maio, se não me engano, dia 11 de maio. E será aqui em São Paulo? Creio que será em Brasília. Eu não tenho ainda definição com relação a apenas que haverá, a data, né? Mas apenas que é um ponto que está sendo trabalhado e que vai estar inserido dentro de um contexto maior. Conselheiro,
Dos quase 160 mil processos que tramitam nas varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher, mais da metade pedem apenas medida de proteção e não sanções penais ou civis. Isso é um bom sinal? Olha, o primeiro ponto que deve ser destacado é que hoje o combate à violência, em especial a violência dentro de casa, a violência na família, é um ponto de importância indiscutível. E tanto o Poder Judiciário como o Conselho Nacional de Justiça vem se dedicando ao combate à violência, em especial a violência doméstica, que afeta a criança, a mulher e tudo aquilo que a pessoa tem de mais íntimo e sagrado que é a sua família, né? A sanção penal, muitas vezes, não se revela como um mecanismo mais adequado de combate a essa situação. Daí porque medidas de natureza protetivas que não sancionatórias têm se revelado eficazes no combate a essa violência, como o afastamento do lar conjugal e outras medidas semelhantes. Tem funcionado. Inclusive, é importante ressaltar que, em muitos casos, a família volta a se reintegrar. Quer dizer, há uma reconciliação. Há uma reconciliação. Ainda quando eu fui juiz de família, era um ponto em que eu observava, em que muitas vezes chegava a questão ao Poder Judiciário, mas no desenvolver daquele processo, a família já tinha se reconciliado. Aquilo acabava se resolvendo. Aquilo acabava se resolvendo. Então, o que é mais importante é a preservação da integridade da família e a possibilidade daquela família voltar a se reunir. Ou seja, depende do caso concreto. Depende do caso concreto e depende da situação. Tá certo. Então, você não tem uma solução única para todos os casos. Até porque as pessoas também são diferentes. E os casos são diferentes, o Brasil é muito grande. É verdade. E as situações não se assemelham, né? Conselheiro, relaxemos um pouco agora. Recentemente, o TRF da Terceira Região comemorou os 20 anos de sua fundação, ou seja, um ser mal saído da adolescência. Mas apesar disso, sinceramente, os votos são adultos? Olha, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região é um tribunal novo, como são todos os tribunais. Mas o tempo de existência de um tribunal não é elemento de influência na qualidade de seus votos. Mas a gente arrisca perguntar, né? Então, quer dizer, a qualidade dos votos dos integrantes do tribunal depende mais do preparo, da dedicação, da convicção, da formação de cada um dos desembargadores que tem a honra de compô-lo, do que propriamente da idade do tribunal. É um tribunal que tem estado atento à sua realidade, é um tribunal extremamente dinâmico e que tem procurado dar resposta à sociedade nos casos em que são trazidos ao seu conhecimento, como o plano cruzado ou mesmo outras situações de discussões de questões tributárias ou de ações civis públicas ou de ações recentemente populares. Muito em voga até, né? Então, inclusive, não só preocupado com o aspecto da questão jurisdicional, mas também preocupado em levar à justiça aqueles desassistidos, em buscar a inclusão social, que é um trabalho que a atual presidência do tribunal fez e está fazendo em relação à expedição de cidadania. O tribunal tem ido à população ribeirinha do Rio Paraná, às margens dos estados de Mato Grosso, e tem levado uma assistência a essa população que eles não tinham, né? Beleza. É um trabalho conjunto que vem sendo desenvolvido também com outros órgãos, em parceria com a Associação dos Juízes Federais, em parceria com o Exército e com a Marinha. Então, são deslocados magistrados, servidores, que vão de barco rio abaixo e rio acima, atendendo essa população. Uma iniciativa bastante nobre. É uma iniciativa hein? do próprio tribunal, que se organizou e se planejou para atuar proativamente. Sim. Né? Não esperar que o cidadão venha até ele, mas ir até o cidadão, e principalmente aquele cidadão que se encontra desassistido. O senhor alguma vez já se sentiu vítima de preconceito aqui em São Paulo por ser do Nordeste? Olha, eu acho que o preconceito está muito ligado a uma questão de falta de conhecimento, de desconhecimento, de ignorância. E que ele se manifesta em todas as áreas, seja na questão religiosa, seja na questão cultural, seja no aspecto econômico.
Em todas essas situações ele se manifesta. E quem de alguma maneira nunca se sentiu atingido por alguma situação discriminatória? Quem de alguma maneira nunca se sentiu atingido por alguma situação discriminatória? Se colocar ou não na situação de vítima vai de acordo com a escolha de cada um. Eu nunca me coloquei nessa situação. Além de sofrer pelo Palmeiras, o que é que o senhor mais gosta de fazer na vida? Bom, primeiro eu vou me permitir corrigir a sua observação. Quem torce pelo Palmeiras não sofre. Você também é uma palmeirense e sabe muito bem disso, né? Não, eu sou isso. Então quem torce pelo Palmeiras não sofre. Mas eu também torço... Eu tenho jeito de palmeirense, desembargador? Então tá bom. Além de torcer pelo Palmeiras, eu também torço pelo Fortaleza e... gosto de ir à praia, eu sou de uma cidade litorânea, sou de Fortaleza, gosto de ir à praia, gosto de andar na praia, gosto de estar com os amigos, de nadar, de correr, de ler, de conviver com a família e atualmente de ficar em casa, sabe? Porque também, com tantas viagens a gente acaba querendo ficar um pouco em casa. É verdade, é verdade. Bom, nós vamos parar alguns instantes, você não saia daí e daqui a pouco voltaremos com o Conselheiro Nacional de Justiça, Mairan Maia. Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco. Fica para o CNJ a atualíssima questão das sentenças com penas elevadas, para não dizer exorbitantes. Olha, quando você fala em pena, você tem que, antes de mais nada, se referir à sentença que o magistrado profere. E o magistrado, e aí eu estou falando como magistrado, porque o CNJ, ele não atua no que se refere a controle do ato jurisdicional, então o CNJ ele não tem controle sobre a sentença, os elementos da sentença proferido pelo magistrado, então eu estou falando como magistrado. Muito bem. E é importante fazer essa distinção. Né? O CNJ ele só atua na análise de situações de natureza administrativa, de atos administrativos. Na postura do magistrado. Mas ele não age no que se refere ao conteúdo da decisão. O que é importante é que o magistrado decida isento de influências, isento de pressões, não se deixe subordinar ou se levar por pressões, quaisquer que sejam. Então, preservar a imparcialidade e a independência do magistrado, eu acho que isso é condição primeira, condição sine qua non, condição primeira. E eventual excesso de uma suposta exorbitância pode ser corrigida pelos meus próprios, que é o recurso, né? Então, o tribunal, a quem incumbe o reexame daquela questão, vai verificar se de fato a sentença proferida está de acordo ou não com as provas produzidas, está de acordo ou não com aquilo que é buscado. E assim pode reexaminar a questão e, eventualmente, ampliar ou retificar, ampliar ou reduzir a pena que foi imposta. Então, mas e agora com relação a um outro tema também tão em moda hoje, que é o juiz na mídia? E aí já entra essa parte do comportamento. Como o CNJ vê isso? Bom, eu sou juiz e hoje estou aqui na mídia, né? Não, é diferente, é diferente. Então, de qualquer forma... Eu digo assim, de falar sobre os processos. Eu acho que você tem que analisar que a postura do juiz hoje mudou. Assim como nós falamos que a economia se desenvolveu, a nossa sociedade também mudou e a atuação do juiz também evoluiu. O juiz hoje ele não fica trancado no seu gabinete ou não se comunica com a sociedade. O juiz, ele participa, ele participa da sociedade, ele está engajado na sociedade e ele tem a necessidade de se comunicar com a sociedade até para prestar conta daquilo que faz e para a sociedade poder
conhecer quem é o seu agente público. Eu estou aqui hoje porque você quer conversar com uma pessoa que exerce uma função pública. Sim. Então, eu vim aqui hoje em razão do seu convite e para mostrar um pouco o meu trabalho. E informar também. E informar o que eu faço, Sim. informar qual é a atividade do CNJ, qual é a atividade, qual o trabalho que o Tribunal Regional Federal hoje vem fazendo. Isso não deixa de ser uma forma de prestar conta à sociedade, Sim. de mostrar De fato é. transparência e Claro. publicidade com aquilo que você faz. Então, eu vejo a presença do juiz hoje na relação com a imprensa muito mais como uma necessidade de prestação de contas da sociedade, tanto que você vê a sociedade hoje tem um interesse muito maior por aquilo que o judiciário faz do que há 10 ou 15 anos atrás. E compreende muito melhor também. Compreende muito mais porque aquilo que o judiciário faz está muito presente na vida de todos nós. De todos. Ou seja, ele está mais próximo Está mais próximo da hoje. população. Está muito bem. Agora, pois é, o senhor é cearense. Diga lá, no Ceará, o senhor nunca foi membro de algum partido político? Em nenhum lugar, nem em São Paulo, nem no Ceará, eu nunca participei de Nem nenhuma norte, nem atividade sul, nem leste, nem política, oeste. nem leste, nem oeste, nem norte, nem sul. Eu exerço, como todos nós exercemos, o direito de voto. Eu acho muito importante votar, participar. Eu sou atento às questões políticas, procuro me inteirar do que